Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No dia 25 de janeiro, por volta de meio-dia, nós mineiros voltamos a assistir, perplexos, a mais um rompimento de barragem. Na história de Mariana, que se repete 3 anos e 2 meses depois, dessa vez a tragédia aconteceu aqui pertinho, em Brumadinho. 150 pessoas morreram e até a última contagem são 182 aqueles que seguem desaparecidos. Segundo nota emitida pela Agência Nacional de Mineração, a barragem do Córrego do Feijão estava com documentação em dia e sem indícios de problemas relacionados à segurança, conforme declarações da Vale e de consultorias especializadas. A Vale, proprietária da barragem, desse sistema de barragem de mineração. Se o governo e a empresa afirmam que estava tudo em ordem, por que essa tragédia se repete? No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa e outras questões. Participam do debate o professor do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG, Roberto Galeri, pós-doutor em Direito, Elcio Nacur Rezende, e o médico sanitarista idealizador do Projeto Manuelzão, Apolo Eringer Lisboa. Participe você também conosco pelo WhatsApp da TV Horizonte, no 31 99642 8473. Não se esqueça de, na hora de colocar a sua mensagem, dizer também o seu nome e de onde você está falando. Nós sabemos de que as notícias vão chegando a todo momento, mas hoje é dia de falarmos sobre a opinião, tanto a sua quanto dos nossos convidados, sobre esse triste episódio. Apolo, me sinto muito seguro de conduzir esse debate com a sua presença, do Roberto, do Elcio também. O que você pensa disso tudo? 3 anos apenas desde Mariana, quando a gente sentou aqui também para poder discutir sobre esse problema. Eu penso muita coisa, mas a gente tem que falar uma de cada vez, né? Eu li um livro há poucos meses, chama A Corporação, de um americano que mora no Canadá, professor de Direito, chamado Joel Baker, ou Baca, né? Depois que eu li esse livro, eu fiquei muito preocupado com a situação mundial, porque são mega empresas protegidas por normas aprovadas na Organização Mundial do Comércio e que os acionistas dela, que investiram dinheiro, só querem saber de lucro, e que o diretor, o presidente, o CEO, né, ele não pode fazer coisas assim que são consideradas beneméritas, porque se houver um prejuízo para os investidores, eles podem processar o diretor da empresa, o presidente. Então ele é uma pessoa cativa de um sistema e eles consideram que quem tem que defender o país, onde está uma corporação, é o governo do país e as leis. E os advogados da corporação vão fazer tudo para diminuir os custos operacionais e quem tem que cuidar e fazer caridade seria o governo do país. Isso me preocupa porque nós vivemos em países que o governo, o Estado, desde a colônia, não tem compromisso com o povo. Então, essas empresas entram com proteção internacional, com chancela da Organização Mundial do Comércio, e eles têm seus instrumentos militares de atuação internacional. Então, o povo brasileiro, nós todos, estamos nas mãos dessas corporações, como é o caso da Vale, né? E tem outras pelo mundo afora, e o mundo está perdendo, os seus estados nacionais estão perdendo força em favor desse sistema transnacional. Professor Roberto, até na minha própria chamada, eu peço desculpa para o telespectador da TV Horizonte, a tristeza com o processo todo. Eu me lembro que eu estava em casa, de férias com os filhotes, nessa sexta-feira que aconteceu isso tudo. Minha mãe estava viajando e nós somos de Oliveira, então a 381 passa ali perto daquela região. Eu lembro de ter pesquisado se aquilo ali podia, de alguma forma, chegar onde minha mãe passaria naquele processo. Professor Roberto, na chamada, a gente deu a ideia de que engenheiros, a TÜV-SÜD, que é a consultoria alemã, que havia dito que a barragem tinha estabilidade, tinha segurança. O que aconteceu, de fato?
Olha, as barragens são estruturas, né, que elas são feitas para reter polpa, que é sólido, e água, né? O grande problema nessas estruturas é a água, né? Então, elas têm drenos, então o tempo todo elas estão drenando a água para fora da barragem. E a água, nesse sentido, ela é um problema, porque se você pensar assim, num efeito sifão, né, você tem a altura da água aqui, ela está fazendo pressão aqui embaixo, né? E a água tem uma outra propriedade, é que ela percola, né? E essa percolação da água, dependendo do nível da pressão, que eles chamam de poropressão, né? Você tem que, de alguma maneira, você tem que aliviar essa poropressão. Então, se alivia através de drenos e retirando a água da barragem. O que é percolação, para o telespectador Percolação entender, é infiltração da água. Então, existem Então, a gente vê que dentro de casa, isso? né, se um cano arrebenta, qual que é o problema que a gente tem? A água infiltra, ela né? E, então, esse é uma propriedade da água, a fluidez dela, que ela vai penetrando em qualquer buraquinho, em qualquer cantinho que ela percebe que ela pode preencher. Naquele vídeo, que é um vídeo tão impactante, né, da barragem se desfazendo, uma câmera de segurança, quando o senhor observou aquele vídeo, é possível comprovar esse processo? Esse processo ele é chamado de liquefação, né? Ela vai penetrando e vai ampliando a radiação dela. Você vê que forma um semicírculo embaixo, ela sai por ali, a barragem toda entra em colapso. Doutor Elcio, quando falamos de todos esses problemas, eu vou voltar, evidentemente, no professor Roberto, para a gente destrinchar um pouco essas questões técnicas. Eu sei que muita gente que está assistindo a gente agora queria que os acionistas majoritários, que o presidente da Vale fosse preso, porque não é possível que, de novo, gente pobre, gente simples, né, Apolo, que estava ali, morando naquelas comunidades, o Bento Rodrigues até hoje, pessoas desalojadas, aquele cenário de holocausto. Por que as pessoas foram presas? Então, já há um avanço desde Mariana, mas foram soltas nessa noite, doutor Elcio. Como que funciona esse processo? As pessoas têm que entender, Jairo, que dentro da ciência jurídica existem vários tipos de responsabilidade. Eu sou professor de responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela não pode ser confundida com a responsabilidade ambiental, que, por sua vez, não pode ser confundida com a responsabilidade administrativa, que, por sua vez, não pode ser confundida com a responsabilidade penal ou criminal. Nessa última vem a sua pergunta. Aonde está a responsabilidade penal, criminal, aquela que cerceia a liberdade de alguém, põe alguém na cadeia, diante de um fato? Essa que é a discussão jurídica sobre encarcerar alguém ou não. Para se encarcerar, para tirar a pessoa da liberdade, há de se ter um motivo que nós chamamos de extrema contundência, né? Para o telespectador entender, existem crimes que são apenados com a simples multa, existem crimes mais graves que são apenados com a reclusão, aquilo que as pessoas entendem por prisão, né? Para prender alguém é necessário verificar um elemento subjetivo, ou seja, verificar o seguinte: a pessoa quis matar, que nós chamamos de dolo, ou a pessoa atuou com negligência, imprudência ou imperícia, aquilo que nós chamamos de culpa. Se você tirar o dolo, se você tirar a culpa de qualquer fato criminoso, automaticamente essa pessoa não restará condenada. Levando isso para a nossa conversa de hoje, aquelas pessoas que foram presas e hoje estão soltas, elas tiveram intenção, ou pelo menos elas assumiram o risco da barragem se romper e por isso assinaram um laudo. Ou seja, elas tinham consciência, que nós chamamos de elemento subjetivo, elas tinham consciência que, ao assinar aquele laudo, elas estavam assumindo um risco de matar centenas de pessoas? Porque a intenção de matar centenas de pessoas certamente não houve. Não acredito que nenhum daqueles engenheiros dizia: eu quero matar 200, 300 pessoas. Eu quero tirar esse povo aqui à Eu força. quero tirar esse povo do planeta. Acho que nenhuma pessoa em sã consciência. O que se discute é, elas tiveram o que nós chamamos de dolo eventual, elas assumiram o risco quando assinaram. Ao assinar. Isso que tem que ser perquirido, isso que tem que ser pesquisado, né? E outra, é necessário encarcerar essas pessoas
10 dias depois da tragédia? Ou é suficiente apenas deixá-las no que nós chamamos de prisão domiciliar? Deixa elas em casa, com a tornozeleira, proíbe de sair do Brasil, ou seja, até que se apure de uma forma séria, contundente, se realmente são responsáveis criminais por essa tragédia que nos entristeceu tanto. É essa que é a discussão. Se eu faço uma primeira costura entre a fala do Apolo, a fala do Roberto e a sua fala, doutor Elcio, eu fico me questionando, Apolo, se eventualmente não foi uma quase obrigação desses agentes técnicos assinarem porque precisa produzir, porque eu preciso fazer buraco, porque eu preciso minerar. Parte por isso, Apolo? Porque se a empresa tem que minerar, ela tem que fazer buraco, não tem jeito. A pressão é muito grande em cima dos técnicos, né? O cara tem uma pequena empresa, uma empresa de consultoria. Eu tenho amigos que têm, e eles estão sempre preocupados em não perder um emprego, um salário. Fazer né? um não, né? E hoje em dia está tudo terceirizado, né? E então eles são pressionados. E isso acaba funcionando. Né? Tem 10, 20, 30 anos que aquilo não rompeu, sabe se que vai romper semana que vem? Sim. E são fatores. Havia informações muito consolidadas de que havia problema ali. Né? Isso a gente sabe. Apolo, deixa eu caminhar agora para o primeiro intervalo. Eu acho que a gente começou com essa costura. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Mande as suas dúvidas para a gente. Fique conosco.